Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar, então, sobre mais um assunto para disciplina de habilidades pré-clínicas 4, que é sobre retentores intrarradiculares, né? Os famosos pinos intrarradiculares. A gente vai focar mais nos pinos estéticos, que são os pinos de fibra de vidro, e vamos aprender quais são os princípios para execução e o passo a passo clínico para fazer a cimentação desses pinos e também aprender, óbvio, o mais importante que é a indicação correta, né? Para dentes que normalmente tem uma extensão grande de destruição, como por exemplo esse, né? Onde a reconstrução coronária desses dentes extensamente destruídos cai na mão do dentista para restabelecer então essa anatomia, função, né, e às vezes a estética perdida. E ao mesmo tempo oferecer resistência e retenção adequada, associando o pino intraradicular, se ele tiver um tratamento endodôntico, a uma restauração indireta, né, por exemplo. Então, os pinos, a gente vai aprender para que serve os pinos intrarradiculares, tá? E, e aí a gente faz a reconstrução. Então, um dente que tinha uma extensão de destruição grande, né? Aqui eu tinha uma restauração de amálgama, aqui cimento de óxido de zinc-eugenol, que era usado como base cavitária, essa restauração fraturou. Por sorte, o dente não fraturou, né? A restauração foi removida até a gente encontrar aqui a gutapercha, cimentou então um pino intrarradicular e fez uma restauração, né? Nesse caso de restaurações extensamente destruídas com uma destruição ampla, a gente não consegue dar esse contorno aqui, né? Com uma resina composta. Então, às vezes, a restauração indireta é indicada para a forma do dente ficar adequada, né? Então, essa própria restauração de resina é o que a gente chama de núcleo de preenchimento, tá? Que vocês vão aprender a fazer o preparo em uma próxima aula. Faz um preparo de uma restauração indireta e aí a peça protética é cimentada. Normalmente, então, pinos intrarradiculares são indicados para dentes que têm uma extensão grande de destruição, ok? Bom, normalmente essas extensas destruições elas acontecem decorrentes de grandes mutilações por cárie, por destruições por traumatismo, né? E elas vão se relacionar a uma ampla abertura vestíbulo-lingual, que geralmente é maior que 2/3 da distância intercuspídea. Geralmente ela está relacionada à perda de cúspide, à perda de ângulo incisal, pouca estrutura dentária para envolver um material restaurador que priva então esse dente de resistência e retenção, né? E muitas vezes, como vocês viram esse caso, tem então o tratamento endodôntico, ok? Bom, esses dentes, principalmente os dentes que têm o tratamento endodôntico, os dentes despolpados, né? Eles têm uma resistência diminuída. Então, quando eu tenho aqui em A um dente polpado, onde as forças incidem, a concentração de forças elas são em direção ao centro do dente. Quando eu tenho uma cavidade onde ela é ocluso proximal, algumas forças tendem a ir para fora do dente. Quando ela é uma MOD, mas ele ainda não foi tratado endodonticamente, esse dente ele pode ter uma resistência diminuída, mas não tanto quanto um dente que tem um tratamento endodôntico, né? Quando a gente perde a dentina, que é esse tecido resiliente, né? Vai perdendo aqui dentina, perde um pouco mais, e aqui mais ainda e ainda a polpa, então, a gente tem a perda da resistência maior ainda, né? Então, principalmente quando a gente perde a porção da dentina, que é o teto da câmara pulpar, que ela cumpre um papel importante na resistência do dente, unindo as cúspides, né, de um lado ao outro. E quando ela é removida, a gente reduz
consideravelmente a resistência do dente, que é o que a gente chama de fenômeno de alongamento das cúspides, ok? Então, e o que vai acontecer? Fratura fratura às vezes radicular, às vezes coronária, fratura dental. Então, é por isso que é importante estar na mão da gente aí fazer reconstrução coronária associado a pino intraradicular, ok? Ou núcleo de preenchimento, que é o que a gente chama de reconstrução direta, tá? Então, quando eu faço um pino no consultório, com pino pré-fabricado, e faço o núcleo de preenchimento, que nada mais é a restauração, que eu vou fazer o preparo em cima, é a reconstrução direta. E a reconstrução indireta, que não é o foco da nossa aula, mas eu vou citar só para vocês terem essa noção, é um núcleo fundido, né, normalmente metálico, associado a uma onlay ou então uma coroa total, tá? Que não é o nosso foco, é mais o foco, esse aqui é mais o foco da prótese, né? A gente trabalha com coroa mais estética. Então, quando que eu vou saber se um dente é suficientemente destruído para que eu possa indicar uma reconstrução coronária, né? Direta ou indireta. Isso aqui é importante vocês saberem, tá? Tomem nota. Então, os dentes despulpados que têm mais que 50% de perda da estrutura dental remanescente, a gente indica fazer essa reconstrução, ok? Isso pensando em pino e pensando também numa restauração indireta. Então, isso vai reger. Às vezes, a gente só vai conseguir dar uma posição para o nosso paciente quando a gente abre esse dente e remove toda a restauração. Então, lá no consultório de vocês, quando vocês estiverem conversando com o paciente, olha, fulano, eu vou. Esse dente tem, através da radiografia, eu vejo que ele tem uma grande destruição coronária e talvez a gente precise colocar um pino intracanal, mas o diagnóstico final eu só vou conseguir depois que abrir o dente. E aí você tem uma transparência maior, né, com o paciente. Então, a gente vai falar primeiro sobre, então, os pinos intrarradiculares, tá? Que são usados nos dentes despulpados ou dentes que foram tratados endodonticamente. Os pinos intrarradiculares, a gente tem vários tipos de pinos, tá? A gente tem os pinos metálicos. Os pinos metálicos não são tão estéticos. Aqui, eu diria que daqui para cá, eles são mais para o passado, né? Aqui são os pinos de fibra de carbono, que na verdade eles foram os primeiros a surgir, os pinos de fibra, depois surgiram os pinos de fibra de vidro. Os pinos de fibra de vidro, eles são mais estéticos, são os que a gente usa mais atualmente. E aqui é um pino cerâmico que não usa mais também, tá? Então, a gente vai focar mais nos pinos de fibra de vidro. Professora, por que a gente usa o pino intraradicular, né? Para que serve? Serve para aumentar a resistência do dente, tá? Não serve para aumentar a resistência do dente, tá? Quando eu coloco um pino intracanal, a principal função desse pino intracanal é favorecer resistência à fratura. Na verdade, por exemplo, em raiz, né? Então, eu tenho esse dente que tem uma grande extensão, que na verdade deveria ter uma coroa aqui. Se eu colocar o pino, às vezes a fratura ela vai acontecer não em raiz, porque o pino está lá, mas pode acontecer aqui. Então, eu evito a fratura em raiz. Outra coisa que o pino faz, ele ajuda a reter a restauração no dente. Então, ele ajuda a reter, mas ele não aumenta a resistência à fratura. Se for fraturar, vai fraturar,
porém pode fraturar em um outro local, tá? O pino não reforça o dente. Isso é importante vocês saberem, ok? Então, sabendo quando que eu vou indicar e sabendo isso, né? Que o pino intracanal, o fator preponderante para favorecer a resistência à fratura normalmente é a quantidade de estrutura dental remanescente, não o pino. A gente vai falar um pouquinho sobre quais são os critérios que a gente utiliza para indicar um pino intracanal, que isso daqui é importante também, tá? Então, o primeiro deles é a quantidade e a qualidade da estrutura dental remanescente, que é o que a gente estava falando agora, né? Então, a gente tem que avaliar se houve remoção das estruturas de reforço do dente. Quais são as estruturas de reforço do dente? Crista marginal, ponte de esmalte, vertente de cúspide, ângulo incisal. E se essas estruturas foram removidas junto com o teto da câmara pulpar. E aí a gente volta lá para aqueles primeiros slides que eu mostrei para vocês que gera o fenômeno de alongamento de cúspides, tá? Então, quanto maior grau de comprometimento do dente, mais indicado se torna o pino intraradicular, tá? Então, se ele tiver a perda associada a um tratamento endodôntico, eu diria um tratamento endodôntico satisfatório, porque se tiver lesão, a gente não pode fazer o pino intraradicular. Esse é um fator que é positivo para fazer o pino. Então, o segundo ponto é a localização do dente no arco, né? Que na verdade, está relacionada às forças incididas. Então, para dentes anteriores, as forças oblíquas e as forças que são mais oblíquas e horizontais são as que mais incidem nesses dentes, né? Ou então as de cisalhamento. E para os dentes posteriores, né, que têm as cúspides mais altas, ou que favorece uma deflexão do dente e, consequentemente, estresse maior na região cervical, eles recebem mais forças oblíquas e horizontais durante esses movimentos excursivos. Então, tem que ver isso associado também à mordida do paciente, ok? Então, ver qual é a posição do dente. Outro fator, terceiro fator, é a presença de restaurações e o futuro tratamento que vai ser realizado. Então, se o dente ele não apresentar restaurações e a única restauração for a abertura coronária, possivelmente a gente não vai precisar indicar um pino intracanal. Mas se essa restauração for ampla, tiver necessidade de ser substituída e, consequentemente, remover mais tecido dentário, às vezes, para fazer um preparo, especialmente se tiver que remover crista marginal, se esse esmalte tiver fraco ali naquela região, fino, né? E não for resistir aos forços mastigatórios, a gente tiver que remover, provavelmente vai precisar de um pino intraradicular. Daí volta para 50% da estrutura remanescente, ok? Outro, né, e o último, que é a oclusão e a altura dos dentes. Então, se o paciente tiver hábito parafuncional ou bruxismo, os dentes forem sofrer uma força constante de cisalhamento e que seja de uma magnitude considerável, que pode contribuir para a indicação de um pino intraradicular, a gente faz. Outra coisa, pacientes que têm um overbite acentuado e apresentam também, às vezes, alguns dentes muito longos ou cúspides muito altas, porque quanto mais comprido, né, mais alto, maior é o fenômeno de alongamento das cúspides e maior a propensão à deflexão. E então, nessa situação, os pinos estão indicados, ok? Eu vou mostrar uma tabelinha agora para vocês, que não é regra, mas pode ajudar vocês a se guiar para indicação, né, dos pinos, tá? Então, em dentes anteriores, se a abertura for conservadora, a gente não indica. Se a abertura for ampla e eu tiver associado a remoção da estrutura
do ângulo incisal ou da borda ou a crista marginal solapada, e associado, então, a uma classe 4, por exemplo, ou uma fratura muito grande, sendo que essa classe 4 tem que ter, por exemplo, tem que ser uma classe 4 ampla, tá? Grande, 50%, mais de 50% da estrutura dentária perdida, e eu preciso da ajuda do pino intrarradicular, eu vou indicar. Se for para dente posterior, daí, quando a abertura for conservadora, a gente já descarta, mas se ela for ampla, associada à perda de alguma cúspide, e essa perda for maior que 50%, daí a gente vai indicar o pino intrarradicular, ok? Então, quais são os pinos que a gente pode utilizar? Então, eu tenho aqui os pinos metálicos, né? Eles podem ser ativos, passivos, cônicos, passivos, paralelos, cilíndricos ou não metálicos, tá? Os pinos não metálicos, eles podem ser divididos em flexíveis, que são os fibras de carbono e os fibras de vidro, e os rígidos, que são os cerâmicos, tá? A gente usa mais os pinos de fibra de vidro, tá? Aqui o módulo de elasticidade é muito grande, aqui também, então ele não acompanha o dente, o fibra de vidro acompanha mais, e aqui não é estético, tá? Então, em um dente anterior, o pino metálico ele tem essa desvantagem, né? Então, para vocês saberem, os pinos metálicos, eles são feitos de aço inoxidável, né, com cromo, níquel, titânio, mas que são metais mais biocompatíveis. E alguns deles eram rosqueáveis, mas a gente, quando utilizava ele cimentando, tá? Ainda tem gente que utiliza, mas na dentística na nossa disciplina a gente não preconiza por não ser estético. E ele não faz união com a resina composta, é puramente imbricamento mecânico, tá? Ele era mais utilizado para amálgama. Era barato e a rigidez eu já falei para vocês. E uma coisa boa é que ele tem uma excelente radiopacidade. Então, isso é bom quando a gente vai fazer a prova do pino para saber se ele encostou de certinho com a gutta-percha, tá? Mas eles não são estéticos, um alto módulo de elasticidade e não se ligam. Tudo isso eu já falei. Bom, dentre os não metálicos, eu só vou falar para vocês dos pinos de fibra de vidro, tá? Então, esses aqui já ficaram no passado, e aí os fibras de vidro, né? Então, os pinos de fibra de vidro, eles vieram para ficar porque eles se aderem à resina composta, tá? São estéticos, têm um módulo de elasticidade próximo ao da dentina e aderem não só à resina composta, mas ao sistema adesivo, e aí a adesão à estrutura dental é melhor. E esse material, os pinos de fibra de vidro, aqui, gente, ó, eu tenho pino de fibra de vidro e aqui é um pino de fibra de vidro aberto, tá? Vocês podem ver as fibras. Aqui, o pino seria isso daqui. Tá um pouco escuro mais pela foto, mas na verdade ele é dessa cor, tá? E ele é cheio de fibra de vidro, envolto por uma matriz resinosa, né? Então eles permitem a refração e transmissão de cor interna através da estrutura dentária, através da cerâmica, se for um dente anterior, através da resina, né? Sem necessidade da gente utilizar algum tipo de modificador ou opacificador. Porém, eu não diria que ele é tão caro assim, vai. Ele é médio custo para barato, tem uma resistência flexural não tão boa e resistência à tração, que eu diria que seria a principal desvantagem desse material. A gente vai falar sobre as complicações desses pinos um pouquinho mais para frente, tá? E a técnica tem muito passo, você tem que prestar muita atenção para que a gente tenha um sucesso, ok? Então, os pinos no geral, eles têm várias formas, tá? E aí ele pode ser cônico, que normalmente a gente não precisa desgastar, aqui ó, cônico, tá? Esse daqui não é cônico, por exemplo, né? Nem esse.
Esses aqui, que não são cônicos, a gente desgasta muito o dente, tá? Quando ele é cônico, a gente desgasta menos. Aí tem vários tipos, né? Eles podem ser serrilhados, podem ser os metálicos, rosqueáveis ou não, tá? Mas o que a gente tem que tomar em consideração, isso daqui são alguns princípios mecânicos, além daqueles critérios para indicação, a gente tem que levar em consideração os princípios mecânicos na hora da execução. Isso daqui tem que saber de cor e salteado, tá? Então, o primeiro deles que a gente vai falar é a direção. Quando a gente for fazer a desobstrução do canal, da gota percha, a gente tem que observar a direção. Eu tenho que colocar a minha broca, normalmente a gente usa Gaze, mas pode utilizar outras, eu vou mostrar para vocês. Ela tem que ficar paralela ao longo eixo do dente. Se eu fizer algum tipo de inclinação, eu vou formar um degrau aqui, e aí o risco de perfuração, né, é maior. Ou eu, às vezes, não chego a fazer um degrau, mas eu faço um desgaste maior. E eu tenho que preservar a maior quantidade de dentina ao redor desse pino possível, para que eu aumente a resistência desse dente e evite não que eu aumente, mas que eu evite o enfraquecimento, né? Bom, a profundidade, né? Então, a gente tem que considerar alguns pontos, que o primeiro deles é o remanescente coronário, o comprimento da raiz, o número de canais envolvidos e a altura da crista óssea, né? Então, idealmente, o comprimento do pino, ele tem que ser o mais longo possível, idealmente 2/3 do comprimento da raiz suportado por osso, tá? Então, o comprimento, a retenção desse pino, ela vai estar relacionada com a profundidade. Então, aqui, idealmente tem que ter um pino que esteja inserido 2/3 em raiz, que esteja suportada por crista óssea. Então, se eu tiver uma raiz que tem uma reabsorção, eu tiver uma raiz curta, essa regra eu não vou conseguir aplicar, tá? Ou, então, se eu não tiver essa opção de fazer um pino com 2/3 do comprimento da raiz, suportado por osso, isso aqui vocês têm que saber, viu? No mínimo, ela tem que ser metade da raiz suportada por osso, ok? Então, ou 2/3, se eu tiver, então, uma raiz curta, uma coroa clínica curta, eu vou ter que ter pelo menos metade. O mínimo que eu tenho que ter é pelo menos metade. Idealmente, 2/3, ok? De gota persa, professora, quanto que eu vou deixar? De 3 a 5 milímetros de gota percha, a gente sempre deixa. Mínimo de 3, tá? Máximo de 5 milímetros de gota percha para selamento apical. Não posso deixar menos, ok? Bom, e de dentina? O ideal é que esse pino ocupe no máximo 1/3, né, do diâmetro aqui da dentina. Então, eu fico com 1/3 de dentina de um lado, outro terço de dentina do outro lado, e esse pino apenas um outro terço. Então, o desgaste não pode ser tão grande, ok? Tem que ser o menor possível para que eu evite uma fratura, ok? Quanto mais fina a dentina, maior a chance de fratura. Então, esse é o princípio mecânico do diâmetro, que eu já acabei explicando, tá? A forma é outro princípio, né? Eles podem se associar também, já vai falar daqui a pouquinho, mas a forma do pino também. Então, ó, como eu falei para vocês, o pino intraradicular, que é cilíndrico, ele se adapta muito mais facilmente, sem ter que desgastar o dente, do que o pino que não é cilíndrico. O ideal é que o pino fique como aqui, letra D e E, ok? Se ele
Se eu tiver um pino que não é cilíndrico, mas aí aqui, ó, eu vou ter muito espaço para cimento. Isso não é ideal também. Então, o ideal é que eles preencham o máximo de quantidade de pino na cavidade. Às vezes, a gente adapta o pino. Ao invés, entre desgastar dente e desgastar o pino, eu prefiro desgastar o pino. Então, às vezes, a gente desgasta o pino aqui, se eu não tiver um pino que seja cilíndrico, ok? Lembrando que pinos lisos são menos retentivos do que pinos que são, então, serrilhados. Então, se eu tiver um desgaste muito grande no diâmetro, ou se eu tiver uma inclinação muito para palatina ou para vestibular ou mesial ou distal, pode acontecer de fraturar quando forças, fraturar a raiz quando forças incidirem nesse dente, ok? Então vamos lá para os fundamentos da execução desses pinos, né? Como que a gente vai fazer? Então, esse pino está indicado, então eu vou fazer uma radiografia para fazer esse diagnóstico. Então, o primeiro passo é fazer a radiografia. Esse paciente, ele não pode ter uma lesão periapical, tá? Então, o tratamento endodôntico, ele tem que estar correto. Se tiver lesão, não faz o pino. Tem que esperar a lesão regredir para depois você fazer o pino. Então tudo bem. Então, o diagnóstico está correto. O pino que a radiografia que a gente selecionou desse dente, então, que a gente fez, não apresentou nenhuma lesão, o tratamento endodôntico está correto, o selamento apical está correto, aí a gente vai fazer. Se o dente ele tiver uma ou 3 raízes, a gente faz uma radiografia ortorradial. Então, normalmente é molar superior, né, e dente uniradicular, mas pode ter alguma exceção, tá? Então, qualquer dente com canal, às vezes, né, pode ter alguma exceção e a gente tem que fazer alguma alteração. Então, se ele tiver 2 raízes, o que, enfim, não é comum, mas pode acontecer, né? 2 canais, a gente tem que dissociar para ver se a gente não vai perfurar, ok? Então, normalmente vocês aí que fazem o tratamento de canal do paciente de vocês, vocês acabam levando para a dentística para fazer o pino, né? Então, a gente acaba sabendo corretamente, ok? Então, se ele tiver 4, então a gente faz disso radial. Por que isso é importante? Para que eu possa dissociar, então, esses canais, ok? Existe necessidade de fazer pino, mais de um pino? Aqui, ó, presença de lesão. Não existe necessidade, tá? Respondendo a pergunta. Então, aqui eu não posso ter lesão. Aqui a condensação lateral tá horrível, né? Aqui eu tenho presença de lesão. Então, isso não pode, ok? Bom, ainda falando da radiografia, pessoal, além de não ter lesão e eu, quando for necessário, eu faço a mesialização ou a distalização dessa radiografia, lembrando que a gente só vai colocar, né, um terceiro ponto, é um pino por dente, tá? Não tem necessidade de colocar mais de um pino, e normalmente é no canal de maior diâmetro, tá? Então, se for, por exemplo, um primeiro molar superior, a gente vai colocar no canal palatino, tá? Sempre no canal de maior diâmetro. Então, a gente vai selecionar o pino. Então, aqui o tipo de pino, tá? Normalmente ele vem em numerações de 1, por exemplo, 1, 2 e 3, sendo que o menor número é o menor diâmetro desse pino, tá? Normalmente incisivo lateral são os menores diâmetros, tá? Maior diâmetro, quando, por exemplo, 3, é mais difícil. Se for para vocês optarem em comprar, eu compraria o diâmetro 1 ou 2, tá? Os 2 primeiros menores. Aí,
a gente vai fazer a desobstrução desse conduto, né? Então, como que a gente pode desobstruir a gutapercha para que exista espaço para colocar esse pino intracanal? Então, a gente pode utilizar ponta ren esquentada, né, mas isso aqui vai demorar muito, né, porque a gutapercha ela só remove com calor. Piso largo ou a Gates. Normalmente a Gates número 3 é a que mais dá certo, tá? A piso e a largo, gente, eu não aconselho para que vocês usem ainda, porque vocês estão aprendendo ainda. Então a Gates ainda é mais segura, tá? Você vai medir no dente quanto de dente que ainda tem. Então, com uma régua transparente, a gente vai medir esse dente para ver quanto de remanescente dentário a gente tem para fazer o cálculo de 2/3, então, da raiz. Então, se essa raiz tiver, por exemplo, 15 milímetros, né? Tiver 15 milímetros de comprimento, aí a gente vai tirar, então, 10 milímetros de gutapercha e vai sobrar 5 milímetros de gutapercha para selamento apical, tá? Então, não é uma regra, essa quantidade de milímetros vai depender do comprimento do dente. Eu vou medir a partir da coroa, tá? Então, eu meço a partir da coroa até a raiz, vejo o comprimento real desse dente, o comprimento total, e a partir da borda incisal mais alta que ele tiver e o ápice, então, da raiz, né, a pontinha da raiz, na verdade, da gutapercha é o ideal. A gente vai fazer esse cálculo de 2/3 para desobstruir 2/3 da dentina da gutapercha, né? Que esteja suportado em osso. Então, deixa eu voltar aqui com vocês para ver se eu consigo mostrar aqui a caneta. Então, aqui eu tenho a minha raiz, tá? O meu dente, a radiografia do meu dente, tá? Não tenho lesão, aqui não tenho lesão, tá? Eu vou ter que fazer a medição. Então, vamos supor que esse incisivo, o comprimento total seja 20. Nossa, que bonito. 20, tá? 20. Aí, eu tenho que ter 2/3, mas tem que sobrar 5 milímetros. Aqui tem que sobrar de 3 a 5, tá? Milímetros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 20, então eu não sei se essa coroa ela tem 5, mas vamos supor que ela tem 5, tá? Aqui tem 5. Opa, 5. Então, aqui, deixa eu mudar a cor. Eu tenho que ter... Aqui eu tenho que ter 2/3 de raiz implantada em osso, que vai ser aqui 10 milímetros, tá? Então, o comprimento total é 20, vamos supor que eu tenho 5 de coroa, tá? Eu tenho 10 de pino desobstruído e de 3, assim, eu posso deixar 5 milímetros de gutapercha para selamento apical, ok? Bom, então, aqui eu sempre vou colocar o stop de borracha. Aqui eu sempre vou colocar o stop de borracha, tá? Então, eu vou medir com a minha régua milimetrada, tá? Que vocês usam em endodontia. E eu vou medir com o stop de borracha para fazer essa desobstrução. Lembrando que a gutapercha não pode ter gutapercha aqui nas laterais, tá? Então, é por isso que a gente sempre vai tirando a radiografia. A gutapercha, quando você coloca a ponta aqui, ela tem uma certa resistência, porque a gutapercha ela vai estar gelada, vai estar fria ainda. Ela só vai ser removida quando você tiver esquentando, daí ela começa a sair,
ok? Bom, então isso aqui, só relembrando vocês, tá? 2/3, 1/3, 1/3, 1/3, ou então metade, tá? Idealmente 2/3. Então, não pode ter gutapercha nas laterais. Professora, como que eu vou saber? Radiografando, tá? Então, fez, radiografa, se tiver na dúvida. Bom, então a gente fez a desobstrução, conferiu que não tem gutapercha, a gente vai fazer a prova do pino, tá? Às vezes, quando o conduto é bem amplo, a gente consegue fazer uma limpeza mais efetiva, tá? Quando é, por exemplo, em incisivo lateral, é mais difícil. Daí, vai fazer a prova do pino. Gente, o pino, ele não pode estar solto. Então, provavelmente, esse pino vai estar solto. Por quê? Porque tem muito espaço aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Ou colocar um pino mais cônico, ou então colocar pinos acessórios para preencher esse espaço, para que esse espaço não fique preenchido apenas de cimento, tá? Eu vou fazer a prova do pino também para saber se o pino vai chegar e encostar na gutapercha, porque eu preciso que ele encoste na gutapercha. Se ele não encostar, eu vou ter que desgastar ou o dente ou o pino, tá? Ou tirar mais gutapercha. Aí a gente vai fazer a prova do pino, depois eu vou falar sobre o corte do pino para vocês, tá? O corte do pino ele pode ser feito antes ou depois, é mais fácil para vocês fazerem depois, tá? Esses aqui são os pinos acessórios, tá? Que a gente coloca eles mais fininhos para preencher esses espaços, tá? Como que eu vou fazer o corte do pino, né? Não posso cortar o pino muito rente, né? Porque senão ele não vai cumprir a função dele, tá? Então, tem que deixar a partir do ângulo da borda, do ângulo da cavidade, do ângulo cavo-superficial, abaixo 2 milímetros. Então, a partir do ângulo cavo-superficial, pelo menos 2 milímetros de pino de espaço tem que ter para o material restaurador, ok? E aí, a gente vai fazer o corte com a alta rotação refrigerada, porque às vezes pode acontecer de soltar faísca, gera calor, enfim, tá? Alta rotação e refrigerada. Pode cortar o pino fora da boca ou dentro da boca já cimentado, tá? Vocês na graduação vão cortar o pino quando ele estiver já cimentado. Então, vamos lá para o próximo passo. Então, a gente vai fazer a limpeza do conduto radicular, tá? Pode usar o soro fisiológico, mas se for fazer, por exemplo, a cimentação, o ácido fosfórico vai agir como um agente de limpeza, tá? Não usar a solução clorada, principalmente se a gente for fazer a cimentação, resinosa, ok? Então, o próximo passo vai ser, então, a cimentação, né? A cimentação, ela pode ser convencional ou adesiva. Então, desobstruir o meu canal com a Gates, no comprimento correto, fiz a prova do pino, o pino não estava largo, ele ofereceu uma certa resistência, fiz a radiografia para comprovar que esse pino, ele está bem justo e tá encostando lá na gutapercha. Aí, nós vamos fazer o quê? Vamos partir para a cimentação, preparar esse dente e o pino para cimentar. Existe a cimentação convencional, que é com fosfato ou ionômero, e a cimentação adesiva, tá? Então, se vocês forem utilizar o cimento de fosfato de zinco, tem a manipulação, eu só vou relembrar vocês daqui a pouquinho, né? Então, pode ser o fosfato ou o ionômero. Lembrando que antes de qualquer cimentação, a gente tem que secar o conduto com papel absorvente, tá? Se ele tiver úmido, tem que secar. Então, vamos supor que você escolheu a cimentação convencional com um cimento de fosfato de zinco. Você vai lavar com soro, vai secar o conduto até esse papel sair seco, tá? E vai fazer a manipulação, tá?
Então, manipulação de semente de fosfato de zinco, 10, 10, 10, 15, 15, 30. Lembrando que a gente usa só para pino metálico, tá? Esse aqui é um cimento resinoso. Eu coloquei essa foto para que vocês vissem como que a gente envolve o pino no cimento. Então, envolve o pino no cimento com uma pinça e cimenta e espera ele tomar a presa, tá? Se for o cimento de ionômero de vidro, coloca o ácido poliacrílico por 20 segundos, lava com água, seca com papel absorvente e aí envolve do mesmo jeito o pino e coloca cimento pino e espera ele tomar presa. Depois que o pino tomou a presa, aí você vai fazer o corte do pino, tá? E a reconstrução coronária. Bom, se for o cimento resinoso, né? Ó, o pino ele tem que, o conduto ele tem que preencher todo o pino, né? Todo o cimento tem que preencher todo o conduto, né? Se ele for resinoso, o que que a gente vai fazer? O passo a passo. Então, antes de falar o passo a passo para vocês, eu vou falar sobre as complicações, tá? Só relembrando que a cimentação adesiva ela tem algumas implicações clínicas que estão relacionadas aos tipos de adesivos. Então, a gente tem o adesivo convencional de 2 e 3 passos e o autocondicionante de 1 e 2 passos, né? Convencional, onde eu aplico o ácido separadamente, onde quando eu tiver um frasquinho onde o primer e o adesivo estão juntos, então eu tenho um pacotinho do ácido e o outro, o primer e o adesivo juntos. É o adesivo convencional de 2 passos, que é o que vocês têm na clínica. 3 passos, eu aplico o primeiro passo, o ácido, o segundo passo, o primer e o terceiro passo, o adesivo, tá? É tudo separado, a gente não tem esse na clínica. Ou então ele pode ser autocondicionante, onde o ácido está dentro do frasco. E quando ele for um passo, o ácido primer e o adesivo estão todos juntos. E quando ele for 2 passos, o ácido está junto com o primer e o adesivo vem aplicado separadamente. Então, quem que o adesivo está aplicado separadamente? No autocondicionante de 2 passos e aqui no convencional de 3 passos, tá? Por que que isso é importante vocês saberem? Porque uma das complicações do sistema adesivo é que existe a passagem de água, né, através de uma pressão osmótica na membrana do sistema adesivo, que é essa membrana azul aqui, vamos supor que é o sistema adesivo, tá? Então, existe a passagem de fluidos através da dentina. Qual é o adesivo que impede melhor essa passagem de fluidos, evitando a nanoinfiltração? Sistemas adesivos que o passo do adesivo é aplicado separadamente, ou seja, sistemas adesivos autocondicionantes de 2 passos e os convencionais de 3 passos, tá? Além disso, quando ele for um sistema adesivo que tem o ácido dentro da constituição, né? E você for utilizar uma resina, um adesivo, um sistema de cimentação adesivo, né? Uma resina que ela tem a polimerização química dentro dela, então o fabricante vai falar assim, olha, a polimerização dela, ela é dual, você vai aplicar o foto e ele também vai polimerizar lá dentro. Esses monômeros que são acídicos, que estão dentro dos adesivos simplificados autocondicionantes, também podem impedir a polimerização dessas resinas, então não é interessante utilizar. Então a gente tem que usar a bula, tá, gente? Porque pode acontecer uma incompatibilidade química. Ah, professora, é muita coisa para pensar. O que eu faço? Ah, eu posso utilizar então outro tipo de cimento, tá? Cimentos que não sejam químicos, não sejam duais, tá? Se falar dual, vocês já fiquem antenados. Qual é o adesivo? Se ele não for dual, tudo bem. Daí você nem se preocupa, ok? Daí você usa um adesivo que seja de duas, que aplica o adesivo separadamente, ok?
Então, se os adesivos, aqui só reforçando, tá? Então, existe uma inativação das aminas terciárias através dos monômeros acídicos que estão dentro dos adesivos autocondicionantes, tá? Autocondicionantes. E aí a gente tem essa implicação química, ok? Bom, um terceiro passo, então a gente já falou de duas complicações diferentes aqui, tá? A primeira complicação é que existe a passagem de fluidos. Para o problema da passagem de fluidos por pressão osmótica, qual é a solução? Usar adesivos que apliquem o adesivo separadamente. Quais são eles? Adesivos autocondicionantes de 2 passos ou convencionais de 3 passos, tá? Uma outra opção seria também utilizar o adesivo convencional de 2 passos, aplicando 2 camadas do sistema adesivo. Do sistema adesivo que vem primer e adesivo junto, ok? A segunda implicação é a incompatibilidade química. Então, o primeiro problema foi só a passagem de água. O segundo problema é a incompatibilidade química dos monômeros acídicos contidos nos adesivos autocondicionantes com aminas terciárias de resinas que são duais. Então, resinas, cimentos resinosos duais que têm uma ativação química também dentro, tá? Porque a ativação física é a luz, é o que vocês estão vendo aqui. Química é o do ionômero, por exemplo, mas que está dentro do... Quando ele é dual, tá? Quando ele acontece as duas, química e física. Quando ele acontece o que acontece, por exemplo, no ionômero e pela luz. É um segundo problema, tá? Então, falamos do problema 1 da água, o problema 2, incompatibilidade de química. O problema 3 é o quê? Polimerização inadequada, porque quando eu coloco fotopolimerizador, para fazer a cimentação resinosa, a luz não chega até aqui, né? O número de fótons que chegam até aqui são pequenos, então eu tenho que ou pegar um fotopolimerizador bem potente ou polimerizar várias vezes para que esses fótons então cheguem até aqui, tá? Então esse é um outro problema, tá? Então você pode utilizar, se não quiser pensar muito, usa cimentos convencionais, tá? Ionômero cimentador, por exemplo, é uma boa. Bom, então se for para cimento resinoso, então eu vou secar o conduto, né? Faço a aplicação do ácido fosfórico, tá? Por 15 segundos, que é dentina. Lavo pelo dobro do tempo e seco com o papel absorvente. Depois, a gente vai aplicar aqui, por exemplo, o sistema adesivo de 3 passos, né? Então, qual é o preparo que eu faço no dente e qual é o preparo que eu faço no pino? No dente, eu vou aplicar... se o microbrush for muito grande, gente, vocês podem pegar aqui um pedaço de papel novo e embeber nele, tá? Aí você pode levar também, mas tem que ser um microbrush pequeno, o ideal. Aplica o primer, seca, aplica o adesivo, seca, polimeriza. Se antes de polimerizar, eu venho de novo aqui e vou tirar o excesso do adesivo, tá? Porque se tiver excesso do adesivo, o pino não vai entrar. Ele não entra. Então, um passo bem importante, prestem bem atenção, é não deixar excesso de adesivo, ok? Antes de polimerizar. Então, tem que ser uma camada bem fininha. Polimeriza, daí eu vou fazer a manipulação do cimento e vou levar no pino. Porém, antes eu tenho que aplicar o silano no pino e deixar secar, tá? Ele evapora bem rapidamente. Então, silano aplica no pino e seca. Não precisa polimerizar, tá bom? Depois, o que a gente vai fazer? Vai levar o cimento. Há quem aplique o adesivo no cimento também, ou no pino também, tá? Pode fazer, não tem problema.
mas não tem tanta necessidade. Aí você vai levar o pino, fez todos os preparos, todo o preparo do dente, aplicou o silânio e aí você vai colocar no pino aqui, você vai colocar então o cimento resinoso, envolve no pino e cimenta. Cimentou, aí você vai remover os excessos e polimerizar, tá? Depois disso, você vai cortar. O ideal é cortar depois. Alguns deles, por que eu falei que solta faísca? Vocês estão vendo que tem aqui um metal? Às vezes, uns tem um metal dentro, um fiozinho de metal, para que vocês consigam enxergar a radiopacidade dele. E aí, quando entra em contato com a alta rotação, né, a broca, solta faísca, tá? Por atrito. Então, polimeriza e aí faz o corte, ok? Depois que eu fizer o corte, eu vou ter a água aqui, porque eu faço o corte com água. Aí, para restaurar esse dente, eu tenho que fazer a aplicação do ácido e adesivo de novo, tá bom? E aí faz a reconstrução. Aí reconstrói o dente com resina e faz o preparo. Isso daqui é o nosso núcleo, que a gente chama de núcleo de preenchimento. Um exemplo de um pino metálico, né? Aqui, ó, tem uma restauração, uma cavidade MOD, aí faz o preparo do conduto, do pino, ó, esse daqui é a broca larga, olha como ela é grande, por isso que eu quero que vocês usem a gates, tá? Faz o preparo do conduto e aí cimenta o pino metálico quando for fazer uma restauração de amálgama. Então, se for fazer restauração de amálgama, aí depois aplica o verniz cavitário e aí restaura o pino, restaura o dente com amálgama, tá? Então, aqui é só quando for com amálgama. Aí, aqui, um pino intraradicular de fibra de vidro, ó. Aí, tá vendo? Tem vários tamanhos. Os de menor número, eles são mais fininhos. Então, os dois que mais usam são os dois mais fininhos, tá? Aí você vai medir, vai delimitar quanto que você vai remover, tá? E colocar o stop de borracha na tua broca, tá? No caso, tem alguns kits que vêm com a broca, mas a gente vai usar só na clínica, só a Gates por enquanto, tá? Para colocar quanto que eu vou desobstruir para que eu não ultrapasse e deixe lá os 3 a 5 milímetros de gutta-percha de selamento, tá? Sempre notando se o stop de borracha ele não moveu, porque às vezes pode acontecer de mover. Então, faz a desobstrução, prova o pino e aí faz a cimentação, né? Aplica lá o sistema adesivo, tá? Aqui, antes de polimerizar, eu vou fazer uma secagem desse sistema adesivo para depois polimerizar. E aí, aqui, fazendo o preparo do pino, tá? Se quiser, pode fazer a limpeza do pino com ácido fosfórico, tá? Aqui, ó, nesse caso, aplicou o silano e aí depois vai aplicar o sistema adesivo. Aqui aplicou o sistema adesivo, tá? E aí leva o cimento e aplica o pino. Eu não gosto de usar lentulo se ele for, principalmente se ele for dual, tá, gente? Porque ele toma presa com o calor da lentulo. Então, o cimento, se você conseguir envolver bem, pode colocar no pino mesmo, tá? E aí, cimenta, polimeriza e corta, tá? E aí, depois termina de restaurar o dente. Essa é a construção do pino, né? Então, o núcleo de preenchimento seria o quê? Seria mais, na verdade, não é o foco dessa aula, mas eu vou mostrar para vocês, para que vocês, quando vocês forem fazer uma restauração indireta, vocês fazem o quê? Restauram e depois preparam. Quando você prepara em cima dessa resina, a gente chama de núcleo de preenchimento, tá? Se for, por exemplo, um núcleo de preenchimento para uma coroa total, ó, reconstrói, coloca o pino, né, no canal de maior diâmetro, né, e reconstrói e depois faz o preparo, tá? Aqui, ó.
Esse aqui tem pino, ó, é o canal distal aqui, fez o pino, né? Primeiro molar inferior, né? O conduto de maior diâmetro, primeiro molar inferior, então é sempre o canal distal. Daí faz a desobstrução, faz a prova do pino. Aqui cortou antes, mas vocês vão cortar só depois, tá? Por que que corta só depois vocês? Porque é mais fácil, gente, para pegar o pino e cimentar. Dá mais firmeza na mão, tá? Pro começo. E aí faz todo aquele preparo e coloca, faz a cimentação, reconstrói. Não ficou bom aqui, vamos fazer uma indireta. Aí faz o preparo, né? E faz a restauração para dar esse contorno proximal. Bom, se for dente, então, despolpado, a gente faz o núcleo metálico para essa reconstrução indireta. Se for indireta, né? A gente acabou de falar das diretas, tá? E se for polpado, despolpado, pode ser a coroa. Então, só para vocês verem aqui, ó, um núcleo metálico fundido, as proporções são as mesmas, tá? Que a gente utiliza. E aqui é mais a prótese que vocês vão utilizar, mas vocês podem fazer coloca a vaselina dentro do conduto e faz a moldagem, por exemplo, uma das moldagens, tá? Com a resina Duralay. E aí você molda com resina Duralay, faz o preparo com a Duralay e aí manda essa peça para moldar e essa peça vai ser metálica, né? Faz a moldagem desse conduto, manda essa resina para o laboratório e aí eles vão mandar o núcleo metálico, que é uma reconstrução, não deixa de ser um pino, né? Mas a gente chama de núcleo, porque é junto com o pino. E aí cimenta com cimento de fosfato de zinco. Ó, cimenta com cimento de fosfato de zinco para reconstruir. Ok, pessoal? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu vou deixar no Siga as referências e muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo.